Que gol do Everton, né? No mesmo canto do Tiquinho, ele que foi criticado muitas vezes essa temporada, até pela minha pessoa, mas criticado com razão, porque tinha falhado, vem se recuperando e muito. O Everton salvou o Palmeiras mais de uma vez nesse brasileiro. Obviamente que a defesa de um pênalti é muito mais emblemático do que uma defesa com bola rolando. E é um gol mesmo do goleiro do Verdão. Ele que a gente ficou na dúvida, né, Costa, no jogo passado se seguiria em campo. Seguiu, protegeu, salvou o Palmeiras. Nesse jogo também, mais uma vez, sentindo no mesmo lugar onde machucou no Beira-Rio. E mesmo assim, pega um pênalti, né? O Everton claramente escolheu o lado que ele ia pular e pulou no lado certo. Pegou o pênalti do Lucero, garantiu os 3 pontos do Verdão, e a gente falava, né? Só gols estrangeiros. Agora não, um gol brasileiro, gol do Everton pelo Verdão. O De Galeano mandou 2 TLDs aqui, pois o Everton praticamente fez um gol com essa defesa, é o que o Filipinho tá falando. Praticamente não, ele fez. E é a vitória do trabalho, é a vitória da resiliência, é a vitória da competência, é a vitória daquele que sempre se cala. O Everton é um jogador que sempre se cala perante as críticas. É um goleiro que não precisa provar mais nada para ninguém, mas hoje os especialistas, principalmente do Twitter, acabei de postar lá no Twitter de uma forma irônica, né? Agradecendo aos especialistas do Twitter que ensinaram o Abel Ferreira como se treina um time, que ensinaram o Abel Ferreira a fazer um bagre, a jogar bola, o tal do Emiliano Martinez, que chegou aqui, era um bagre, não sabia nem jogar bola, e tá aí, ó, titular absoluto. Os especialistas que falavam do Flaco no início do jogo. Obrigado os que falavam do Flaco, obrigado vocês que criticaram muito o Facundo Torres e vocês que chamam o Everton de mão de alface, que ele não sabe pegar pênalti. Tá aí, o Everton tem mais pênaltis pegados, tem mais porcentagem de pênaltis pegados do que o Marcos, que é tido como um grande, e foi um grande pegador de pênalti. Tá aí, ó, ele pega o pênalti, o Palmeiras faz 13 pontos no Campeonato Brasileiro, se isola na liderança do campeonato, muito importante, mais do que isso, o Palmeiras, Márcio, o Palmeiras faz 6 pontos muito difíceis e muito importantes nessa disputa, que são 3 pontos contra o Internacional no meio da semana e hoje 3 pontos contra o Fortaleza, que vai dar muito trabalho, vai tirar ponto de muito time grande. Palmeiras muito bem postado, o Palmeiras usando o seu banco de reservas, o Palmeiras girando o seu elenco e o Palmeiras cravando mais uma vez a superioridade e mais uma vez vindo como a grande força do futebol brasileiro. Junto com ele, nós temos o Flamengo sempre, né, que é sempre uma sombra, é um time que investe, é um elenco também muito bom, mas vale ressaltar que o Flamengo empatou com o Internacional, o que é um grande resultado, mas é um empate, ou seja, o Flamengo conseguiu 1 ponto, aonde o Palmeiras conseguiu 3, e o Flamengo que ainda pega esse Fortaleza. Portanto, 3 pontos aliás, 6 pontos muito importantes para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu diria que 9, Coste, por conta do clássico contra o Corinthians, que também é sempre um clássico, né? Mas esses 6 pontos são muito importantes, difíceis e fundamentais para a disputa do Palmeiras, para a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, agradecer aí aos grandes especialistas. Marcão tá aqui. Quer falar, Marcão? Quer entrar um pouquinho aí? Entra ali, ó. A gente puxa a cadeira ali, a gente abre a câmera. Marcão Silax, para matar a saudade aí do nosso chat. Ele veio comer aqui a pizza e amanhã já está convidado. Se quiser participar amanhã, até para falar desse pênalti aí no nosso programa aqui. Depois a gente fala se você vai poder participar ou não. A gente já vai pôr o microfone aí para o Marcão dar uma boa noite, pessoal. Tem mais um superchat aqui do Wagner. Mandou 2 TLDs, mais uma vitória gigante, amigos. Avante palestra, grande Wagner. Obrigado aí, sempre participando e ajudando a gente. A Fabi mandando um Marcão, o Roberto também, opa, Marcão. O pessoal aqui feliz com a participação. Marcão Silax de Oliveira, como a gente está feliz com essa vitória e principalmente contemplando esse cara gigantesco que é o Everton na história do Palmeiras. É um cara que se cala perante as críticas, que trabalha muito, que nas férias ele não deixa de trabalhar, não deixa de fazer o trabalho físico, né, necessário para um jogador profissional, e tá aí calando a boca de muitos que chamam, que tem a pachorra de chamar o Everton de mão de alface, pegando pênalti, que é a grande crítica que se faz em cima dele, é que ele não pega pênalti. Tá aí, pegando pênalti, o grande Everton nessa vitória gigantesca do Palmeiras, Marcão, por 2-1. Bem-vindo, saudades de você aqui no canal Tá Lá Dentro.
Fala, Coste, Massa, Filipinho, e boa noite a todos, né? Meio destreinado por aqui, mas é isso, né? Um jogo, uma vitória daquelas que vai fazer diferença na reta final, lá em dezembro, é uma vitória muito pesada. Palmeiras pega uma sequência aí de Corinthians, Inter e Fortaleza. Inter e Fortaleza, dois campos extremamente hostis, né? Você vai para Porto Alegre, historicamente não costuma ser um bom campo para lá. E hoje o Palmeiras jogou num pasto, né? A gente vem do jogo, percebe o gramado baixo, seco. É o pior gramado, e olha que é difícil ser o pior, né, do Campeonato Brasileiro. E gostam de reclamar do sintético, né? E pelo que a gente acompanhou na transmissão, o Fortaleza fez questão de não molhar o campo, o que dificulta mais. Palmeiras hoje fez um jogo muito interessante até o momento em que faz o segundo gol, na minha opinião. E na sequência disso, quando o Palmeiras toma um gol por um vacilo, o Abel mexe e as mexidas do Abel não melhoraram o Palmeiras, o Vojvoda mexe e melhora o Fortaleza. Alguns jogadores, eu acho que hoje ficaram um pouco abaixo do que eu esperava, né? Acho que a sequência natural, o Palmeiras viajou o Brasil, né? Sair do Rio Grande do Sul e a Fortaleza não é um percurso fácil, mas... Parando em São Paulo, né? E valeu demais, né, pela vitória, e eu chego na hora que você estava falando do Everton, né? Eu acho que o Everton, ele... De alguns desses jogadores históricos aí de 2020 para cá, eu acho que ele é o menos valorizado. Então, se fala demais, o Palmeiras acostumou com o Fernando Praz e Marcos, goleiros pegadores de pênalti em decisão, e o Everton, em todas as decisões de pênalti, costuma pegar pelo menos um, mas não tem sido o suficiente. Eu acho que o Palmeiras não costuma se classificar em pênaltis por incompetência de quem bate, dos batedores, né? E não do Everton, que não pega 2 ou 3, que eu já acho absurdo. Um, pelo menos, ele sempre pega. E é isso, eu acho que falando do pênalti rapidamente, a gente vendo lá, tem bastante gente aqui que estava ali vendo o jogo, né? Inesperado, né? A chamada do VAR, né? Um lance muito estranho ali da chamada do VAR. O Naves sobe, no momento em que ele sobe, ele vem com o braço aberto em disputa com o Daverson, e essa disputa com o Daverson faz a bola pegar no braço do Naves. Ao meu Primeiro ver, na cabeça do Daverson, não foi? Sim, e ao meu ver, na primeira situação, se ele tira a bola da cabeça do Daverson com a mão, eu vou para pênalti. Mas não foi o que aconteceu. Tem primeiro o toque do Daverson, e aí a bola resvala no braço dele, e aí não tem como subir, né? Com o braço subir sem fazer o movimento. Na minha opinião, não foi pênalti, o que só tornou a vitória do Palmeiras mais gostosa com a defesa do Everton. Mas o Palmeiras, Costa, tem que ligar o radar. O Palmeiras está alguns gols invalidados aí por centímetros ou por câmeras bem discutíveis, tanto em Libertadores quanto em Brasileiro. Palmeiras vem numa movimentação perigosa na Libertadores por conta das questões do racismo, e eu digo perigosa não pelo Palmeiras, mas pelo que costuma se fazer na Sul-Americana. Então o Palmeiras tem que abrir os olhos com a arbitragem, e essas últimas arbitragens do Brasileiro também bem perigosas. Você não estava aqui, eu dei parabéns para ídolos e para influencers do Palmeiras que deram alvará para isso, que reclamaram, tiveram vergonha do Palmeiras vencer com um pênalti marcado para o Palmeiras, tiveram vergonha. Já tem uma predisposição para marcar contra o Palmeiras, já tem uma predisposição para que o Palmeiras não seja novamente campeão brasileiro. E aí a nossa torcida, os nossos ídolos, os nossos influencers criticam quando marca pênalti, tem vergonha quando marca pênalti para o Palmeiras, ou seja, então devem estar felizes quando marcam pênalti, duvidosos para os adversários, mas devem ter ficado tristes, porque o Everton, que não pega pênalti, pegou pênalti. É o Palmeiras que já carece de jornalistas que se posicionem de uma maneira mais agressiva. Desculpa, Filipinho, eu acabei te interrompendo, mas agora também tem o desserviço dos ídolos, né? O que o Marcão fez foi ajudar demais a quem quer o mal do Palmeiras. Eu acho que tem um ponto, né, do pênalti do Sport. Não achei vergonhoso, mas achei feio a marcação do pênalti, porque não achei pênalti no Veiga, mas a questão maior era... O Palmeiras não tem nada com isso, O Palmeiras não tem nada a ver com isso, porque da mesma forma que foi ajudado, vai ser prejudicado, como foi hoje, por exemplo. É o normal do campeonato. A gente viu, por exemplo, o Inter, né, reclamar no jogo de um possível pênalti, que não foi pênalti, porque a gente estava fazendo a transmissão, a gente viu a falta do Borré em cima do Everton antes do lance do Rios, e aí o Inter é prejudicado ontem contra o Grêmio, um pênalti claro, em cima do Aguirre, um pênalti claro, aliás, o Inter é do Inter, né? Aí o Roger dá uma sambada na coletiva para falar que o árbitro foi bem. Um pênalti claro do Aguirre em cima do jogador do Grêmio. Mas o ponto ali foi uma lei de compensação, né? Eu acho que os influencers do Palmeiras, como o Costa diz, e o próprio Marcão, o Marcos Goleiro, no caso, passou do ponto, porque ali
era uma questão de que o Palmeiras tinha sido prejudicado, né? O Palmeiras tinha sido prejudicado porque era um pênalti claro em cima do Flaco, o goleiro do Sport pega a perna do Flaco e você não marca, o juiz, não é intenção, encontra um pênalti e é interpretativo, acho que até interpretando o lance ali dava para dar o pênalti no Veiga, e acho que exageraram demais, o ponto é esse também, né? A galera parece que contra o Palmeiras é sempre um negócio a mais, não é um parece. Alvoroço a mais, não parece, né? Porque o Palmeiras não é um time querido, né? O Palmeiras não é o vermelho e preto do Rio de Janeiro, e nem o preto e branco da capital paulista, e nem vai ser, exatamente. Acho que muito também porque faltou ao Palmeiras, Costa sempre fala, né? Um marqueteiro muito bom do outro lado fez com que se criasse uma imagem de time do povo que nunca foi. E faltou para o Palmeiras talvez trabalhar um pouco melhor essa imagem para com o povo brasileiro, mas enfim, seguimos verde sempre. O chat, Fabi, amamos, Roberto, feliz aqui com a participação do Marcão. Neander tá aqui com a gente, nosso parceiraço desde o começo do canal também, sempre invicto. Precisa vir mais vezes. Diferente do Arthurzinho, que toda vez que vê o Palmeiras perde. Neander tá falando que tá invicto aqui toda vez que ele vem para São Paulo. E aí o Wagner perguntou, ele falou, Marcão, Neander, ilustra aqui na Fatiamo se tinha alguma coisa de gala. Não, porque faltou ele, né? Para ter gala precisava do Wagner aqui, que não fez presença pra gente. Massa, 2-1, belíssimo resultado do Palmeiras, hein? Belíssimo resultado e seria uma pena se esse pênalti entrasse, porque cairia o mundo nas costas do Naves, né? Por tudo que o garoto tá passando aí com as coletivas do Abel, colocando em público, né, a vontade dele sair do time e tudo mais. Eu acho que o Naves tem uma grande deficiência, que é na jogada aérea e com um cara que é bom de cabeça ali na disputa com o Daverson, mas foi mais uma vez um jogo muito inteligente do Palmeiras, né? Que bom que o Everton pegou esse pênalti, porque muita gente, eu tô vendo, acompanhando o Twitter, é impressionante, cara, quem gosta realmente de criticar, vai tentar criticar de alguma forma. Eu critiquei o Everton algumas rodadas atrás, no jogo da Libertadores. Para mim, e pelo menos um dos gols do Sporting Cristal ele falhou. Acho que ele tem uma dificuldade grande pelo lado direito, mas não passa de uma crítica pontual por um lance que ele desrespeita a história, né, e Márcio? ele falhou ali no lance, na minha opinião, e não quer dizer que tá certo ou não, mas a história do Everton é gigantesca dentro do Palmeiras. Eu não sei se ele já não pegou tantos pênaltis, por exemplo, até mais do que o Veloso, por exemplo, que tem gente que endeusa o Veloso, eu acho ele bem mais ou menos, sempre foi muito mais ou menos, enfim. Mas falando do jogo de hoje, um jogo muito inteligente do Palmeiras, né? Eu tava falando aqui, muita gente criticando, o Abel matou o time com as substituições. Cara, você tem do outro lado um Fortaleza que é muito bem treinado, organizado e que foi para cima e que quase empatou o jogo, fez uma pressão e mesmo na pressão, o Everton, apesar do gol do Daverson ali, não teve um grande trabalho. Foi, obviamente, no lance do pênalti, mas não teve nenhuma grande jogada que o Palmeiras levou sustos. E a torcida, mesmo assim, procura alguma coisa ali para poder falar que o Abel, né, para tentar justificar a minha birra com o treinador, o Abel errou nas substituições.